Comecei a trabalhar para essa empresa há 5 anos, e embora tenha algumas desvantagens, o emprego em si e os salários são muito bons. Desde que o velho Dale se aposentou, há 3 anos, venho ficado em primeiro lugar em vendas e desempenho. Parece um trabalho chato ser agente imobiliário, eu sei, mas garanto a você, o que fazemos aqui é tudo um pouco menos chato. Tenho muitas histórias para compartilhar, então vou descrever apenas algumas delas aqui. A empresa geralmente tem regras rígidas que devemos seguir sempre que negociamos um apartamento. As regras podem parecer inócuas, mas temos uma política estrita de seguir as regras à risca, sem exceções. Uma dessas regras é com o que chamamos simplesmente de AP304. Ao contrário da maioria dos outros lugares, o AP304 não está à venda, é para alugar. Há 3 coisas que precisamos saber sobre esse apartamento. A primeira coisa é que ele tem uma porta de armazenamento que não pode ser aberta. E acredite em mim quando digo que realmente não pode ser aberta. Ninguém consegue abri-la. A agência tentou de tudo, desde chamar um chaveiro até serrar a porta, mas nada deixava sequer um arranhão nela. A segunda coisa é que se os inquilinos desaparecerem repentinamente, não vá procurá-los. Risque-os da lista e encontre novas pessoas. Os inquilinos são sempre informados sobre a porta trancada antes de assinar o contrato. A terceira e última coisa que precisamos saber é a regra mais importante, que os superiores deixaram claro que tínhamos que seguir sempre, sem exceções. Nunca entre no apartamento entre 13h19 e 4h19. Intrigante, né? Isso é o que o meu ex-colega de trabalho James pensou quando decidiu quebrar a terceira regra. James estava encarregado do AP304 naquela época e teve 6 inquilinos desaparecidos em apenas 4 meses. Ele não era supersticioso e queria provar que as regras da empresa eram ridículas e que os inquilinos estavam saindo por puro medo. Uma noite, ele decidiu ir para o apartamento durante as horas proibidas. Chegou um pouco antes das 3 da manhã e sentou no sofá para passar o tempo. Ele adormeceu rapidamente e foi acordado por um rangido alto. Imediatamente se levantou, os olhos bem abertos. Ele não podia acreditar no que estava vendo. A porta do armazenamento, aquela trancada que ninguém conseguia abrir, estava se abrindo sozinha. O rangido reverberou alto, como se enviasse um aviso ou anunciando sua chegada. James ficou parado, pelo que pareceu uma eternidade, estupefato, olhando para aquilo. Depois de aberto, ele percebeu que não era um depósito de armazenamento. Era uma sala cheia de uma escuridão tão densa que ele não conseguia ver além de um palmo. Como se hipnotizado, James timidamente se aproximou da porta, sentindo um frio não natural emanando de lá. Ele ainda não conseguia ver muito por dentro, mas ficou claro que o que quer que fosse esse lugar não era um depósito. Dizia parecer um longo corredor de concreto, e embora não pudesse ver mais do que alguns metros à frente, sabia que a existência de um corredor ali não podia ser explicada pela lógica. O banheiro ficava do outro lado do depósito, e aquele corredor se estendia além dele. James correu para o banheiro e sentiu a parede que o conectava com o tal armazenamento, apenas para ter certeza de que não estava enlouquecendo. Mas quando ele voltou para a porta do armazenamento, o corredor ainda estava lá. Ele gritou "Olá!" com uma voz rouca. Não houve eco. Ele ligou o flash do celular, mas não era o suficiente para iluminar sequer 1 metro à sua frente, uma escuridão tão espessa que nada a penetrava. Ele percebeu outra coisa também. Quando colocou a mão esticada para o corredor, sentiu um ar gelado envolvendo seus dedos, bem na soleira onde o corredor começava. A última coisa que ele queria era entrar e que a porta se fechasse atrás dele, deixando-o naquela escuridão anormal, preso, sem saída. James então saiu de perto. A porta se fechou exatamente às 4h19 da manhã, do mesmo jeito que antes, completamente sozinha. Ele me contou no dia seguinte e disse que voltaria lá. Estava curioso para verificar o corredor. Implorei que não fosse,
Disse-lhe que estava violando uma regra estrita da empresa e possivelmente se colocando em perigo, mas ele me ignorou. No entanto, continuou a contar sua experiência dos dias seguintes. No próximo dia, James foi mais fundo no corredor. Era enorme, se estendia indefinidamente, as paredes e o concreto se repetindo constantemente. Ele sempre voltava do corredor antes das 4h19, já que era quando a porta se fechava. James tinha certeza de que encontraria algo do outro lado, porque quanto mais ele andava, mais feios e gastos pelo tempo as paredes e o chão se tornavam. Ele também disse que ouviu um rangido ao longe, o mesmo do AP-304, quando a porta abre e fecha. Os dias se passaram e James parou de aparecer no trabalho. Na verdade, nas poucas ocasiões em que perguntei aos meus superiores sobre ele, fui ameaçado de demissão. Essa é só uma das histórias sobre minhas vendas de apartamentos trabalhando aqui. Já estranho o suficiente, né? Outra que me lembro foi sobre uma casa que vendi pessoalmente a um jovem casal que tinha uma regra bastante peculiar. A regra era: nunca olhe para o teto. O casal até teve que passar por um teste de resistência, onde sons e distrações eram lançados para ver como eles reagiriam. Eles passaram no teste e a casa foi vendida por um preço barato. O casal ficou feliz em consegui-la, apesar da regra estranha. Na verdade, dei uma olhada no documento da casa que descrevia mais a regra, e estava escrito o seguinte: a única regra que você precisa seguir nessa casa é: nunca olhe para o teto. Você nunca terá problemas para ter que arrumar em seu teto, então fique tranquilo. Durante o dia, a casa permanecerá silenciosa. À noite, no entanto, você pode ouvir ruídos. Pode soar como um baque no sótão ou mesmo passos. Som de arranhões também é comum, e em raras ocasiões vozes, geralmente sussurros frenéticos. Você pode ver algo com sua visão periférica se movendo lá em cima, ou uma sombra passando. Algumas pessoas relataram claramente ter visto figuras negras e sorridentes com olhos brilhantes e dentes. Mas não preste atenção neles. Eles farão o que puderem para que você olhe para cima. Não tente afugentá-los. Contanto que você nunca olhe para cima, ficará bem. Se por acaso erguer os olhos, mesmo que sem querer, saia do apartamento o mais calmamente possível. Não deixe que eles te vejam correndo ou entrando em pânico. Certifique-se também de que suas visitas conheçam essa regra. Era isso que dizia o documento, e pelo que sei, o casal ainda mora lá, e a mulher está prestes a ter um bebê. Enfim, nem todos os apartamentos com os quais lidamos são, entre aspas, assombrados. Alguns são apenas chatinhos de se morar. Há um apartamento em particular onde coisas geralmente desaparecem, reaparecendo alguns dias depois. Às vezes também acontece com a comida. Um proprietário faz o café da manhã, se afasta por um segundo e o prato desaparece, reaparecendo somente uma semana depois, totalmente podre. Existem também bons apartamentos. Há um que tem um habitante que chamamos simplesmente de ocupante. Ninguém nunca viu o ocupante e não conseguimos descobrir onde ele está. Mas sempre que saímos do apartamento, depois de mostrá-los a clientes em potencial, temos que colocar um pedaço de carne crua em um prato, deixá-lo na cozinha e sair. Quando voltamos, a carne acabou e um bilhete de agradecimento sempre está no prato. Além de tudo isso, o apartamento está sempre limpo. E quando digo limpo, quero dizer impecável. Não deixe de ler os documentos que acompanham qualquer coisa que você for alugar e comprar. Essa tendência está aumentando. As regras podem te seguir e fará você acreditar cada vez mais que isso é real. Não somente historinha de internet. Até a próxima. Obrigado.